noite. Boa noite a Boa noite. todos. Estamos começando mais um encontro. 25º encontro. O Severino sempre guarda os números. 25º encontro. Hoje é um encontro bem especial para nós, porque nós queríamos dedicar esse encontro de hoje a duas pessoas. Uma é a Ana Eloy, é a avó da nossa nora, Luísa. A gente queria dedicar a ela e ao seu esposo Guido, que eu não conheci o Guido, mas conheci muito a dona Ana, uma pessoa muito querida para nós, que nos deixou. Ainda ontem. Então, a gente queria muito dedicar esse encontro para ela, que ela era uma das cultivadoras aqui dos livros do Severino, da literatura que ele cria, e ela é uma pessoa muito especial na nossa vida. Então, a gente queria hoje dedicar para a dona Ana Eloy e o seu Guido. Ela e ele amavam as histórias da literatura. Ele, inclusive, fez um livro. A gente quer muito agora que a Luísa, a Lu, que é outra pessoa muito, muito querida da nossa vida inteira, organize e publique o livro do seu avô Eloy, e que é também da sua avó Ana. Então, o encontro de hoje é especialmente para os dois. Tem uma coisa muito bonita que o Severino, uma vez ela contou uma história da vida dela para o Severino, e o Severino ficou com aquela história, sim, porque é uma história muito bonita, e ele ficou com aquelas cenas que ela contou, e ele queria escrever, e ele ficou ali durante uns quase 2 anos, Severino, mais que isso. Uns 3 anos. Escrevendo, e hoje é um conto que ele criou e faz parte daquele livro que muitos de vocês já conhecem em parte, porque quando nós começamos esses encontros, a gente ofereceu 2 pequenas partes algumas histórias, e as pessoas que nos procuraram por e-mail, nós enviamos. Acho que não estava a história da dona Ana A história dela, em que ela é protagonista, e o conto é dedicado naturalmente para ela, para o seu irmão, para suas irmãs e irmãos, se chama Nhatica, que era o apelido dela quando criança. Muitos irmãos, muitas irmãs, uma história impressionante. E a relação de amizade entre esses irmãos, essas irmãs, é uma das coisas mais impressionantes que a gente viu na vida. É muito raro encontrar uma relação familiar tão bonita, tão amorosa, desde a infância. Esse Nhatica é um episódio de infância que reaparece décadas e décadas depois, quando ela vai visitar o irmão que está imóvel, praticamente em coma, num quarto de hospital, e para que o irmão reaviva, ela começa a lembrar, junto com esse irmão, as brincadeiras de criança. E depois de relembrar, aí acontece uma coisa muito bonita. Muito bonita. Espero que qualquer dia, se você desejar, você possa ver o conto. Se vocês quiserem, eu tive uma ideia agora, nem combinei com a Kátia isso. Se vocês quiserem, a gente manda o conto para vocês, tá bom? Nhatica. É uma história muito bonita dessas de infância, que depois reaparece na idade bem avançada. Décadas depois, a infância está vivíssima dentro de nós. Você sabe disso, né? A infância permanece vivíssima dentro de nós. Se vocês quiserem, a gente manda. Não é mesmo? A gente combina com a Maria Amélia. Maria Amélia, se puder, põe o e-mail, né? O e-mail. Isso, ela vai pôr depois a capa do livro no final, né? Que nós combinamos. Tá. Livro de histórias. Então, o encontro de hoje, literatura e vida, outro encontro poético, porque na semana passada nós tivemos um encontro de leitura e vida, um encontro poético, e hoje é a literatura e vida, outro encontro poético. E nós fizemos 3 perguntas, que são: como a literatura ajuda a viver?
como a literatura pode nos levar à dimensão poética do ser humano. E como fazer uma leitura criadora dos textos literários. Nós fizemos essas 3 perguntas e tivemos que fazer uma escolha, porque é um assunto muito amplo, né? Literatura, nós pretendemos continuar em 2021, porque nós sabemos, né, que a literatura, ela interpenetra todas as artes, né, ou muitas artes, o cinema, artes plásticas, a música, o teatro, a dança. Então, a ideia é continuar mais para frente. No final, nós vamos falar até alguns convidados que nós já temos para conversar um pouco sobre isso. E, então, hoje nós vamos falar uma parte, né, Severino, todos os encontros nossos foram marcados por literatura. Esses 25 encontros. Todas as vezes, de alguma forma, né? Teve literatura, teve arte, teve, por exemplo, muitas vezes, poemas ou pedaços de poemas do Tarcísio Bregalda, teve pinturas do Billy Gibbons, e eu estou falando o nome dos dois representando o conjunto das outras referências, né? Nós mostramos capas dos livros, o Poesia, que tem obras do Ângelo Milani, do Nelson Scrense, João Paulo Peixoto, e Ditinho Joana. Muitas vezes as esculturas do Ditinho Joana, não é? É inseparável. Educação, nós sempre falamos isso para você, né? Educação jamais pode ser reduzida a informação, ou mesmo instrução. Na verdade, nem se transmite conhecimento. Conhecimento é trabalho, é elaboração, é uma construção, é criação conjunta. Educação, você lembra? A gente sempre defende isso, é formação humana. Porque nós todos, nessa vida, no tempo que nos for possível viver, nós somos inacabados, desde o começo. E até o fim inacabados. Por isso nós somos criaturas e criadores da vida. E como criadores da vida, nós precisamos vitalmente de arte, de literatura, das palavras que criam vida, que ampliam a vida. Por isso que a gente sempre faz referência, e vamos continuar fazendo, né? A educação como formação humana, como encontro humano. E você se lembra? Extrair, tirar, chamar de dentro para fora e ao longo da vida, da sociedade, o que nós temos para viver, né? A nossa vocação de humanidade compartilhada sempre. Então, para nós é inseparável, né? Literatura, arte e educação e palavra e os encontros com vocês, né? Aconteceu uma coisa que parece um conto esses dias. Nós fomos ver a caixinha do correio aqui, no lugar onde nós estamos, em Campinas, e eu descobri 2 cartas que não estavam lá na outra semana. Vocês imaginam? Foram cartas colocadas 3, 4 meses atrás para a Cátia e para mim. Eu vou falar para vocês. E chegaram agora. Isso é literatura. Isso é um conto, né? Dá para fazer um conto disso aí, né? O Severino já vai fazer. Precisava fazer um conto disso, né? Porque 3, 4 meses depois a carta chega. Hoje em dia. Num dos nossos encontros, eu mostrei algumas cartas que nós recebemos, que vieram após um encontro que nós tivemos com a escola da Andréia Duarte, que participou aqui com a gente também, a escola com a qual ela é coordenadora. E eu falei que gosto muito de receber carta, é uma alegria para mim, eu pareço criança quando eu recebo cartas. E aí, esses dias, o Severino traz, falei, nossa, chegaram mais 2 cartas. E aí nós fomos ver a data, uma de 22 de julho, chegou a semana passada, e a outra de 25 de agosto. Então, são cartas da mesma época das outras, só que, por algum motivo, elas ficaram presas na greve do correio, ou se perderam pelo mundo, por aí, mas elas estão aqui e nós vamos responder todas juntas, tá, pessoal? Deixa eu ver. Isso já é literatura, porque hoje raramente se escrevem cartas, né? Cartas. E ainda mais, ficar 4 meses para chegar. Um é da Ana Paula Rodrigues, e a outra é Maria Aparecida dos Santos. Amigas, trabalham com a Andréia, né? Com a Andréia Duarte, que foi nossa amiga convidada aqui num dos encontros sobre Outubro Educador. Outubro Educador, as pessoas que vivem na sala de aula, dimensões diferentes
dessa experiência primordial, imprescindível, que é a relação de educar e de se educar, né? Então, nós queríamos muito falar isso para vocês, que chegaram agora essas cartas, né? Depois do nosso encontro da semana Da passada. semana passada. Uhum. A gente agradece de novo. Então, já fizemos uma pequena anamnese, uma pequena relembrança, né? Foi o Outubro Educador, tivemos vários encontros. A semana passada, o último dos 5 encontros em seguida, com a Cláudia Batista. A Cláudia e o entusiasmo da leitura, e onde ela vai, o entusiasmo dela vai contagiando as pessoas para ler, e cria salas de leitura nas escolas onde ela é diretora, e cria salas de leitura nas cidades. A Cláudia conversou com a gente, depois de conversas muito bonitas que nós também tivemos com a Antônia Nailda, com a própria Andréia, vocês se lembram, né? Com a Luciana, Com a Juraci. com a Juraci, todas pessoas que vivem admiravelmente o trabalho de educar, que é um trabalho para a humanidade inteira, né? Não é nem só tão necessário para o Brasil, é para a humanidade em geral, né? E a gente gosta de dizer que é um trabalho de educar e educar-se. Isso. Não é só o educar, tem sempre essa volta que a gente acredita que é imprescindível para todo educador. Então, depois dessa breve rememoração, vamos para as epígrafes. Sempre tem epígrafe, né? Algum pequeno texto para nos chamar para pensar, para nos chamar para estar aqui com interesse, para sentir. E hoje é uma novidade pela segunda vez, né? A Kátia escolheu uma coisa. Eu recebi um dia um videozinho bem curto que eu achei muito interessante, tem toda a relação com esse encontro nosso de hoje. Vamos lembrar, esse vídeo foi postado pelo Instituto Ruth Guimarães, que daqui a pouquinho nós vamos convidar no final para um encontro só sobre Ruth Guimarães, que é uma escritora modernista. Nesse ano de 2020, nós estamos comemorando 100 anos da Dona Ruth. Eu vou falar Dona Ruth porque foi minha professora na quinta série. Nós já falamos dela aqui Nós também. já falamos dela, 6º ano, e depois foi minha professora na faculdade também, e o esposo dela, um fotógrafo e um humanista admirável, meu amigo, meu colega de letras também, e nós depois vamos fazer um encontro só sobre ela. No Instituto Ruth Guimarães, de que a Kátia e eu participamos, com uma alegria muito singular, foi postado esse vídeo, que é uma homenagem para a leitura, e muitas vezes literatura sendo lida. Então a Kátia teve a ideia de pôr como epígrafe. É muito rápido, 1 minutinho. Convidar você para ver com a gente. Você viu que são muitas cenas de leitura, né? E é uma homenagem também ao livro, à literatura. Temos conversado muito disso, né? A outra epígrafe nossa de hoje também é uma homenagem para a literatura. É do Antônio Cândido, esse pensador muito fundamental. Eu vou ler. A literatura humaniza porque faz viver. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Mas você viu, né?
Tem sido essa a nossa conversa de sempre. Literatura humaniza porque faz viver. E ela desenvolve em nós, nas palavras do Antônio Cândido, a cota de humanidade, porque amplia a nossa relação com o mundo, com as outras pessoas, com os nossos semelhantes, com a nossa própria vida. Essa frase precisava estar aqui hoje, logo assim nesse começo da nossa conversa, do nosso encontro, né? E nós temos também uma outra brevíssima epígrafe de um poema do Drummond, que é outra homenagem para a literatura, para a dimensão poética da vida. Acho que todo mundo conhece esse poeminha do Drummond. É um pedacinho do poema chamado Canção Amiga. Vamos ver? Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Uma vez, num dos encontros aqui, desses 25 encontros, eu falo toda hora isso porque é motivo de espanto para nós, né? Nunca imaginávamos que fosse ter com você 25 encontros. Nós falamos um pedacinho desse poema. Você viu o final? Ele diz que as nossas vidas todas formam um só diamante. Você viu? Ele aprende novas palavras e torna outras mais belas. Isso é literatura. Isso é a função da literatura, grande parte dela. E ele diz também que prepara uma canção para acordar os homens para a vida, para chamar os homens para as lutas necessárias da vida. E, ao mesmo tempo, uma canção que possa fazer as crianças dormirem, sonharem. Isso é literatura, isso é dimensão poética da vida. Então, são as nossas epígrafes de hoje, né? E o Drummond teve a felicidade de encontrar o Milton Nascimento, que musicou. Ah, é mesmo, né? esse poema do Carlos Drummond. Clube de Esquina, vocês se lembram? Chama Clube de Esquina, o disco, agora seria o CD, né? Em que o Milton Nascimento e os parceiros lá do grupo Clube de Esquina musicaram, né? Fizeram a musicalização. É muito bonito isso aí. Qualquer dia a gente podia pôr para a gente ouvir um pedaço, não? É mesmo. Chama assim mesmo, né? Canção Amiga. Letra do Drummond e música do Milton Nascimento e do Clube de Esquina. Foi muito bom você lembrar disso, né? Muito bom mesmo. Mas então, né? Vocês viram as perguntas, né? Que a Kátia leu aqui, né? Como que a literatura pode ajudar a viver, né? Essa questão é fundamental, né? Literatura não é fuga da vida, é o contrário, é entrar na vida. A literatura ajuda a viver, chama a viver, ajuda a transformar a vida. Eu tenho falado muitas vezes, sempre que me convidam, eu aceito, quando eu posso, eu aceito, né, para falar de educação e literatura, porque é muito importante lembrar que arte e literatura são necessidades vitais, são alimentos vitais, tão necessária quanto o alimento, o ar, a água, o encontro com as pessoas. Isso é literatura. Mas essa necessidade vital precisa ser desejada, precisa ser reconhecida. E no nosso tempo, essa necessidade vital tem sido muito, muito deixada de lado. Esse é um problema de vida inteira para mim, para a Kátia, para muitos dos amigos que estão aqui com a gente. Nós precisamos redescobrir a literatura como dimensão da vida. A nossa vida perderia muito se a literatura fosse reduzida a uma atividade de um pequeno, apenas mínimo nicho de pessoas. A literatura precisa estar nas escolas, precisa estar na vida das crianças. As crianças precisam conhecer literatura, jovem precisa conhecer literatura. E literatura, assim, da melhor qualidade possível. É outra tese nossa, né? Conhecer arte e literatura do que melhor a humanidade pôde fazer, apesar de tudo. Apesar de tanto sofrimento, de tanta dor, de tantas vidas partidas. Nós precisamos, na educação da criança, do jovem, e também na vida adulta, nós precisamos da literatura, né? Literatura como arte da palavra. Você sabe que a literatura cria um outro mundo, né? Um mundo feito de palavras, mas
extremamente vivo, é conhecimento vivo. Literatura é forma de conhecimento da gente mesmo, do mundo, das outras pessoas. A literatura como conhecimento vivo, ela mostra o que acontece, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido e o que pode vir a acontecer. Literatura é forma de conhecimento e de transformação da vida. É muito importante lembrar isso. E por que é arte? É arte porque não separa o sentir e o pensar, não separa perceber as coisas da imaginação das coisas. A mais aguda percepção convive com a mais alta imaginação. Por isso é arte, por isso é literatura. Olha, queria sempre reiterar isso, né? Nós temos vários modos de conhecer a vida, conhecer a nós mesmos. Nós somos seres que conhecem a si mesmos e aos outros, que precisam conhecer. Conhecemos um pouquinho, precisamos conhecer cada vez mais, né? Nunca esgotaremos isso. Literatura é uma dessas dimensões do conhecimento e da criação da nossa vida, da convivência nossa com as outras pessoas. Nós temos falado muitas vezes isso, né? Cada livro conversa com a gente, escuta a gente, mesmo que ele tenha séculos, às vezes milênios. Você abre o livro de literatura, ele nasce de novo e você também está nascendo de novo. Olha, vamos ver um pedacinho de literatura? Um pouquinho só, Severino. Eu vi algumas pessoas aí falar da saudade de ir a bibliotecas, como era muito gostoso, né? Quando a gente podia frequentar bibliotecas. Eu, quando cheguei em Campinas, eu fui muito à biblioteca aqui, que ficava, nem sei se existe ainda, né? Na prefeitura de Campinas, tinha uma biblioteca Eu acho que municipal existe ainda. que era incrível. Eu li muitos livros indo lá, sempre na biblioteca, e renovando e lendo. E isso traz quantas vidas recomeçam a partir de uma leitura de um livro, de um clássico literário, que faz com que a gente tenha uma reflexão muito profunda da nossa própria vida, aquilo que o Severino estava falando. Então, a literatura, ela tem essa função também na nossa vida, né, Severino, de fazer esse processo de nos recriarmos, muitas vezes. Foi muito bom lembrar a biblioteca, né? E esse é um dos trabalhos fundamentais de cultura e de educação, né, no Brasil. A gente ter biblioteca, ter espaço público de leitura. O ritual do encontro, né, num espaço público, isso é fundamental. É outro trabalho primordial de vida para todos nós que estamos aqui, né? Inclusive para preservar a literatura viva, preservar o livro vivo, né? Foi muito bom lembrar disso, né? E eu vou repetir uma coisa aqui que a Kátia gosta muito. A literatura intensifica a vida. A literatura amplia as margens da vida. Foi muito bom lembrar a biblioteca, que é um dos lugares, né, rituais de intensificar a vida, de ampliar a vida. Gostei muito, viu? E eu estava vendo aqui a Tânia Sotelo falando, né? Concordo, a literatura é tudo. Hoje estamos vivendo em um mundo carente de literatura, que é o que você falou. Muito carente. Muito carente. Mesmo nas escolas, a literatura várias vezes tem sido deixada de lado. Nós vamos voltar a essa questão. Nós vamos voltar muito a essa questão. A literatura precisa estar de novo nas escolas e nas nossas vidas cotidianas. É imprescindível isso. Esse é trabalho de humanizar a nossa vida. Não é só do Brasil. É uma questão da vida na Terra. A literatura é primordial. E, como eu disse agora há pouco, o texto conversa com a gente, escuta a gente. Vamos ver um texto de séculos. Imagine um texto que tem 5 séculos. É uma definição de um dos sentimentos mais importantes da vida e mais difíceis de definir. E é um texto que vocês, provavelmente, a maioria conhece. Eu acho que vocês conhecem. É um texto que vai tentar definir o amor. Só que ele tem um engenho de uma inteligência, assim, extrema. Vejam, Kátia vai ler para a gente, vejam como vai ser definido o amor. Porque você sabe que é praticamente indefinível, né? Não dá para definir o amor, né? Vamos ver como é que esse texto, esse autor define o amor? Ops.
Não, esse, não é esse, né? É o outro, né? É a outra imagem, a nossa amiga. da vela, A da Maria. vela, né? Isso. Olha só. Dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como, dói não sei por quê. Vou pedir para a Camões. Kátia ler de novo as 4 definições, né? Dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como, dói não sei por quê. Você viu? Na bela imagem, essa imagem é a arte do Billy Gibbons, que nós falamos desse amigo agora há pouco. O textinho foi escolhido pelo Tarcísio Bregalda, e o Billy criou essa bela imagem. E nós ainda ganhamos, né? Um presente que é esse cartaz, nós temos aqui em casa. A gente sempre, muitas vezes, olha para ele. Vocês viram? Para definir o amor, o Camões usa 4 indefinições. Ele define por indefinições um não sei que, né? Nasce não sei onde, vem não sei como, dói não sei porquê. Ele define o indefinível com 4 indefinições, que definem muito mais concretamente o amor, faz a gente sentir, pensar, vivenciar o amor, os amores, muito mais do que definição de dicionário, né? Eu convido você para ler definição de dicionário. Pode pegar o melhor dicionário que você for ver. É muito pouco, é pequeno, é raso demais. É um conceito. Aqui não, aqui é uma vivência, né? É conhecimento vivido, né? Vamos lembrar que todo mundo conhece, espero, né, dos amigos que estão aqui, das pessoas amigas, as outras definições célebres do Camões, você lembra? Amor é fogo que arde sem se ver, você lembra? Você lembra, né? É ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, você lembra? É dor que desatina, que enlouquece sem doer. São imagens escritas há 500 anos. Essas imagens ajudaram as nossas falas amorosas. As palavras com que nós muitas vezes falamos nesses 500 anos, os nossos amores, foram inspiradas pelo Camões. E ele continua vivo. Acabei de pensar uma coisa aqui. Quanta música já pegou o Camões, né? A mais conhecida é do Legião Urbana, você lembra? Com esse pedacinho. Amor é fogo que arde sem se ver. Mas quanta música retomou o Camões, né? Literatura é isso, literatura é vida. É cheia de vida, né? E eu queria lembrar com você outra questão fundamental. Na literatura, a gente vive imaginariamente outras vidas. É uma experiência de empatia, de humanização. A gente vive outras vidas, outros destinos, outros sofrimentos, outros amores, que de certo modo são também a nossa vida, estão também na nossa vida. Nós nos identificamos, nós nos reconhecemos, nós nos estranhamos, nós nos reinventamos, vivendo imaginariamente outras vidas. Vamos lembrar o que um grande pensador disse 100 anos atrás: quem não for capaz de viver imaginariamente outra vida, não vive nem a sua. É isso. Precisamos dessa imaginação que faz viver, né? Que nos chama para viver. Eu estava pensando num livrinho muito precioso. Se você gostar dessa conversa, eu até queria indicar para você. Ele se chama assim: A Literatura em Perigo. A Literatura em Perigo. O autor é o Todorov. É um pensador que há muito tempo estava assim, bastante sendo importante. Ele vem de longe, lá dos anos 70, morreu faz agora pouco tempo. E ele agora, no fim da vida, ele fez esse livro, chamando a gente para a importância de preservar a literatura, e fazendo uma discussão com várias questões. Mas tem um pedaço muito bonito, eu gosto sempre de falar, logo no começo ele fala assim, que quando ele se pergunta por que ele ama a literatura, e ele espontaneamente responde. Ele diz que a resposta vem espontânea na cabeça dele. É porque ela me ajuda a viver. Aí ele diz assim: ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com as experiências vividas. Me permite compreender melhor as experiências. Depois ele fala assim: a literatura amplia o nosso universo,
nos leva a imaginar outras formas de viver esse universo. É tão importante isso, né? Saber que nós podemos organizar de outro modo a vida, podemos ter outras alternativas de vida, podemos ter outros projetos de vida presente, de vida futura. Ele fala isso. E depois ele diz assim: a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros. E como ela abre essa interação ao infinito, nossa com os outros, ela nos enriquece infinitamente. E ele diz, ele termina dizendo assim essa página: ela nos traz sensações insubstituíveis que faz o mundo real se tornar mais pleno de sentido. E, olha só, e ela permite que cada um de nós responda melhor à sua vocação de ser humano. Muito importante, né, a literatura em perigo do Todorov, né? É muito próxima da conversa toda nossa, né? Muito. É uma conversa irmã, né, do que a gente tem conversado, do que o Antônio Cândido falou agora há pouco, né? Do que o Carlos Drummond falou agora há pouco, que a Kátia leu para nós, né? Tem uma pessoa aqui, Severino, acho que eu perdi, ela falando que tem uma biblioteca itinerante. Achei muito legal. Eu perdi ela aqui, acho que não sei se é a Lid, a Sandra Peixoto. O pessoal... A Kátia está procurando, a Kátia consegue ficar lendo os comentários, eu não consigo ler os comentários, sabe? Tem a Rosa do Colégio C, fizemos questão de manter horários exclusivos para a literatura e o contato com os outros. Olha, eu lembrei uma coisa agora, um dia nós estamos longe daqui, lá no Espírito Santo, a Kátia e eu falando com os professores da rede municipal, e uma professora veio falar com a gente, dizendo que ela e o marido... é muito lindo. Olha o projeto, ela e o marido compraram uma Kombi, encheram de livros e vão andar pelas cidades do interior do Piauí. É o sonho deles. É o sonho deles. Imagine uma Kombi cheia de livros, parando de cidade em cidade, para mostrar os livros, para ler, para as pessoas poderem conviver. Isso aí já é um conto, né? É mais um conto, isso não é uma Kombi. A Deise, eu achei a Deise Rangel falando que tem uma biblioteca itinerante, sempre entregamos livros, até na pandemia entregamos. Chama Liber é o nome. Aí, ó, a gente não sabia dessa experiência, né? Muito, muito legal. Eu queria saber onde que é, Deise, né? Em que região que é. Eu estou perguntando isso porque, felizmente, a gente vê pessoas que vêm de todas as partes, né? É outro espanto meu e da Kátia, né? De todos os lugares do Brasil, de fora do Brasil. Deise, onde você faz esse trabalho? Vocês fazem esse trabalho tão bonito de biblioteca itinerante? Conte para nós, né? E queria falar mais uma coisa importante. Essa imaginação... Porto Alegre, olha. A Deise é de Porto Alegre. Beleza de trabalho. Precisamos multiplicar esses trabalhos, né? E esses trabalhos precisam se saber um ao outro, né? Uns aos outros. Há muitos trabalhos em diferentes partes, mas às vezes eles ficam isolados. A gente sempre tem falado isso, né? Essas experiências precisam ser conectadas, interconectadas. Nós precisamos dessa teia de esperanças, né? De práticas de esperanças, né? De resistências e esperança. Muito bom saber isso, viu, Deise? E a hora que a Kátia leu, providencialmente, o recado da Deise, eu estava pensando a importância dessa imaginação hoje é maior ainda do que antes. Vocês sabem, nós estamos vivendo cercados de imagens prontas o dia inteiro, nem que você não queira, nem que você não saia na rua, o tempo todo, né? São telas de televisão, de computador, de celular, de internet. Se você sair para a rua, são cartazes publicitários. Nós somos saturados de imagens todas prontas, todas acabadas. E a nossa imaginação, nós precisamos preservar a imaginação pessoal, a imaginação própria. Por isso que a gente fala sempre isso, né? A Kátia falou ainda semana passada, precisamos contar histórias para as crianças, vocês lembram? Contar história, até antes da criança nascer, né? Você começa a contar a história para ela, depois conta a história para ela, depois você lê para ela, depois você lê com ela. E nunca, na hora de ler para a criança, ou ler com ela, você contar e já mostrar a ilustração, ou mostrar a ilustração antes. Não.
A ilustração é uma outra viagem, é um diálogo criador com a obra. Mas primeiro precisa a imaginação da gente, a imaginação da criança. Olha, isso é um trabalho muito, muito importante. A criança, todo mundo jovem, a criança precisa imaginar a personagem, o lugar, o acontecimento, o bicho, se tiver bicho, a floresta, se tiver floresta. E cada um imagina segundo a sua vida, a sua capacidade, a sua infinitude. Nós não podemos dar imagens prontas, muito menos estereotipadas para as crianças. Toda criança vai imaginar a casinha do mesmo jeito? Depois vai desenhar a mesma casinha sempre do mesmo jeito? Isso mata quase pela raiz a criatividade. Não mata de uma vez porque não tem jeito, porque nós humanos somos naturalmente criadores. Mas aí fica Tem um muito custo aí, difícil, né, tem para um custo cultivar. enorme, aí tem que despertar tudo de novo, né? A gente sempre fala isso, né? A gente destrói a imaginação, dando, por exemplo, imagens tudo com estereótipos, tudo padronizadas e padronizações rasas, ou padronizações só de manipulação de propaganda, publicidade, e depois cobra do jovem ser criativo, né? Cobra do adulto ser criativo. Ah, o grande mercado de trabalho que é pessoas altamente criativas. Aí tem que começar tudo de novo, né? Tem que despertar tudo de novo. Dá para despertar? Claro que dá, mas dá muito mais trabalho, né? Se for para despertar, aí é imprescindível de novo a arte, literatura, né? Brincar que nem brincava quando era criança. Eu tô Aliás, dá para vendo, brincar muito com livro, né? eu tô vendo aqui que a sua irmã, a Rosângela, falou que na casa de vocês, na infância, vocês formaram, tinha uma biblioteca que era consultada pelos estudantes da cidade, É, a Cachoeira. Rosângela, minha irmã querida, ela lembrou, cidade de interior, às vezes tem isso. Antigamente tinha muito isso, né? Há duas ou três casas que têm biblioteca e que abrem para as crianças, para alunos das escolas irem ler. A nossa casa tinha essa felicidade, né? Nossa biblioteca do nosso pai, Arthur, era aberta. E eu estou me lembrando de mais uma também, do professor Agostinho Ramos. Ai, Ele, mais do que os livros, ele gostava de falar com os alunos, com as alunas. Ele tinha uma memória muito impressionante, era muito interessante. Várias vezes eu vi essa cena. Crianças das escolas indo fazer entrevista com ele. Ele gostava de falar decor. Ele decorou os Lusíadas. Ele adorava que alguém ficasse ouvindo, que ele falasse, falasse, falasse. E era muito interessante que às vezes ele dormia enquanto declamava. E a gente ficava esperando que ele acordasse. Isso dá um conto também, né? Não é mesmo? Um senhor, né, que gosta de que os alunos da cidade, das escolas, principalmente públicas, né, fossem até a casa dele para ele falar de literatura, de história, de geografia. Aí começa a declamar e ele é que dorme, né? É muito interessante isso aí, né? Mas foi muito bom a Rosângela se lembrar. E a Elisa também, minha outra irmã querida, e também a Ecléia, minha outra irmã querida. A gente gostava daquela biblioteca. Tinha livros muito preciosos lá, livros lindos lá. Não era grande, não, né? Não era grande a biblioteca, mas era de muita qualidade, muita mesmo. e o Leandro está falando aqui do Guimarães Rosa. Olha, uma das expressões maiores do amor à literatura, na minha opinião, é a obra de João Guimarães Rosa. Processo de conversão da história em história como forma de preservarmos a memória e a poesia. O Leandro, nosso amigo, Leandro, professor desses raríssimos de literatura, o Leandro, acho que ele sabe, nós separamos aqui alguns contos do Guimarães Rosa para ler com vocês. O primeiro deles, contos de amor, né? Contos de amor de Guimarães Rosa. O primeiro deles se chama Substância. É no próximo encontro. Aliás, quase que o Leandro esteve aqui agora nesse encontro com a gente, né? Por causa de um problema pessoal e agora pelo nascimento do seu filho Arthur,
que é outra experiência da dimensão poética da vida, né, das maiores. O Leandro não pôde estar hoje com a gente. Qualquer dia desses, nós vamos conversar com o Leandro e conversar com a Emília Amaral, num outro encontro. A Emília também, que nem o Leandro, essas amizades de vida inteira que a gente sempre fala. A Emília, muitas vezes trabalhamos juntos, fizemos livros juntos, de literatura, de redação. A Emília que eu contei para vocês, que a Kátia contou, né, semana passada, que acaba de abrir uma livraria encantadora aqui em Olambra. A Kátia vai falar o nome. Jardim das Delícias. Jardim das Delícias. Ela, Emília A Dinda, sua irmã, né? Um lugar de quem ama literatura. Um lugar para encontros, para as conversas. Vai chegar a vacina, né? As vacinas estão chegando. Depois das vacinas, nós vamos poder de novo estarmos perto, estando perto fisicamente. E aí vamos convidar vocês para esses encontros aqui, pertinho de Campinas, na livraria, que é feita para isso, né? Para cultivar esse amor imprescindível à literatura, às histórias. Então nós vamos convidar o Leandro de novo, a hora que ele puder vir, para falar disso, inclusive do Guimarães Rosa, né? E a Emília falar também do Guimarães Rosa e acho que é do grande amor literário da Emília. Vamos falar disso agora que a Emília virá, né? Que é a Clarice Lispector. A Emília tem, inclusive, 2 livros sobre a Clarice, né? Mas isso é conversa, assim, muito preciosa. Leandro, nós vamos começar com Substância, tá bom? E espero que muitas pessoas possam reler ou ler o Guimarães Rosa, começando pelos contos de amor. É uma experiência, assim, de alquimia, de arte da humanidade inteira. Não é só do Brasil, não é só do século XX, é da humanidade. Algumas das mais belas histórias de amor que o ser humano pôde trazer para a arte foram trazidas pelo Guimarães Rosa. O Leandro tem grande razão. E como a Emília também ama Guimarães Rosa e ama Clarice, espero que sejam conversas bonitas, que vocês possam estar aqui com a gente, né? Tá bom? A Ana Maria está falando que a literatura se faz atuante por caminhos novos na internet, na imagem. Na nossa época era soberana e assim mesmo não era dominante na vida dos jovens por falta de acesso. Hoje tem o acesso mais fácil, mas as interferências se fazem valer. Qual a porcentagem de leitura habitual em nossos estudantes? Estou fora da rede há uns 20 anos. É complexo isso, né, Severino? Porque a gente ouve falar que aumentou o número de leitores, mas... Absolutamente não. Não aumentou. Não é essa vivência, pelo menos, que nós temos. Não é isso que a gente vê em toda parte. E vamos conversar isso depois. Isso é outro encontro, né? E depois, a leitura literária tem que ser de vida, tem que ser livre, amorosa, criadora. Não pode ser uma coisa rasa, não pode ser uma coisa instrumental, manipulada ou então burocratizada. Não pode. Não pode ser também um entretenimento consumível e descartável. Isso não é literatura. Vamos voltar a conversar disso, né? Agora, para grande gosto nosso, nós queríamos ler para você um dos momentos mais bonitos da literatura do Brasil. Uma história de Natal, está chegando perto do Natal, né? Nós estamos precisando tanto de nascimento, né? Nesse ano tão difícil, de tantos sofrimentos, de tantas vidas que se foram. Nós estamos precisando de Natal, de nascimento, de renascimento. Nós precisamos de ressurgir sentido, de dimensão poética da vida. Então nós escolhemos um pedacinho do Morte e Vida Severina. A Kátia vai ler para nós. Quando nasceu o menininho, você sabe que é uma história de Natal, lembra? Morte e Vida Severina. É um alto, né? Uma peça de teatro em estrutura, em estilo medieval, alto de Natal pernambucano. Vai nascer o menininho, né? Vamos dizer, o Cristo pernambucano, o menininho Jesus de Pernambuco. E aí tem uma fala muito bonita, a Kátia vai ler para nós. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim,
numa sala negativa. Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. Belo porque tem de novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como o caderno novo quando a gente o principia. João Cabral de Melo Neto. Vocês estão vendo? Esse é um pedacinho do Morte e Vida Severina. Esse pedacinho é amado por muitas pessoas. De novo, estou pensando no Tarcísio, né? O Tarcísio Bregalda, nosso amigo de antes e de sempre. O Tarcísio ama esse pedacinho. O Tarcísio escolhe esses pedacinhos para pôr nas paredes, nos muros, nas falas. Você lembra da história? Todo mundo lembra? O Severino, o retirante, o típico Severino nordestino, ele vai atravessando a região e só vê morte, sofrimento, desespero. O Severino resolve não viver mais. Ele resolve morrer. Ele vai pular da ponte no rio para morrer. Nesse momento chega a notícia de que nasceu uma criança, nasceu um menino, filho do José e da Maria. E ele não pula do rio e vai ver o menino. E é uma cena muito bela, é quase o finalzinho da peça de teatro Morte de Severino. As pessoas levam pequenos presentes. Um leva um caranguejo, outro leva uma bolacha, outro leva um abacaxi, outro leva um canarinho da terra. As pessoas levam os presentes mais concretos e singelos que elas têm na vida. E aí, a fala do texto, o narrador começa a fazer o elogio da criança, que é esse pedaço tão belo. Nós vemos só um pedacinho. Isso aí é uma das coisas mais bonitas. Essas comparações são, assim, cada uma delas motivo de renascimento. Eu convidaria você, se você puder, a ver de novo, a ler de novo Morte e Vida Severina agora, para esse Natal de 2020, em que nós precisamos tanto de nascimentos, de renascimentos. É uma lembrança muito importante, né? Tem também a peça Morte e Vida Severina na internet, né? Eu não sei se todo mundo sabe, é a peça mais representada do Brasil. Vocês sabiam disso até hoje? Você lembra? Uhum. Quais são as duas peças mais representadas na história da cultura do Brasil até hoje? Morte e Vida Severina. E outra, acho que é Suassuna, né? Isso, e a outra é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Isso é um motivo já de esperança para nós, né? Imaginar que tantas e tantas e tantas pessoas, inclusive jovens, inclusive crianças, puderam, né? Puderam viver e poderão ainda, né? Viver tanto o Alto da Compadecida como o Alto de Natal pernambucano, que é o Morte e Vida Severina. Eu estou aqui pensando, eu tinha escolhido também, tinha escolhido um conto para mostrar para vocês como que a literatura faz viver, como que a literatura ajuda a vida, ajuda a viver, como que a literatura nos abre para a dimensão poética da vida, para a dimensão poética das palavras, dos encontros humanos. Dá tempo? Vocês têm fôlego ainda? Olha... Eu queria falar um pouquinho antes disso, vamos ver se dá tempo. Porque o Severino, desde que eu o conheço, ele escreve livros de literatura. E a gente até colocou aqui, né, alguns dos livros que a gente queria mostrar para vocês, né, porque tem bastante livro, tem livros de poesia, tem livros de histórias infantis, e tem também o livro de contos infâncias aqui, e tem algumas histórias que ainda não... Logo estará pronto. Será que eu posso contar o conto que eu ia contar para vocês? Do Contos Novos, do Mário de Andrade? Será que eu posso contar isso no próximo encontro? A Kátia me falou que mostraria os livros e me deu um gosto tão grande nisso. Eu falo uma coisa que eu não posso falar perto dela. Eu falo assim, os livros estão muito solitários. Ela não gosta que eu fale isso. Eu brigo com ele. Mas eles têm muita solidão, né? Eles precisam muito das outras pessoas. Eu fiquei muito feliz com essa ideia do
né, de você mostrar. Eu Será que fiz, você poderia mostrar? eu fiz essa surpresa para ele, coloquei os livros todos aqui, ele não sabia. E aí, quando ele viu, ele ficou muito emocionado, gostou muito. E aí eu queria falar, porque são livros de literatura. Os livros infantis, né? O Quase, a Varinha Mágica, a Saga do Siri, que são histórias infantis, mas histórias literárias. Então, além disso, né, principalmente a Varinha Mágica e a Saga do Siri são dois livros que têm imagens que para a gente, né, não sei se dá para vocês verem aí, são pinturas do João Paulo Peixoto, com aquarelas que são maravilhosas, e, e é um livro de literatura, e eu gosto de falar que é um livro para todas as idades. Né? São livros para todas as idades. A Varinha Mágica. A varinha a gente mostrou aqui um dia, né? Acho que faz um tempo. Que é a ilustração do João também. Muito bem. Esse daqui, Kátia e eu fizemos. Esquecemos de lembrar de novo que são sempre histórias reais. São sempre histórias reais. Eu já contei, vou contar de novo. Eu comecei a escrever histórias depois dos 60 anos. Até então não tinha escrito histórias. E aí eu falo que a né? biografia explica. Uma longa conversa. Desenvolvimento da biografia. Mas eu resolvi fazer só histórias reais recriadas. E aqui também é uma história real. E tem esse aqui, que nos é muito caro também, né? Nós já mostramos aqui o Infâncias, da editora Passarinho. São 50 histórias de crianças de toda parte. Pequenas histórias de dimensão poética da infância. Todas histórias reais que eu tento recriar. Fico anos e anos e anos e anos tentando recriar, né? E tem uns poemas também, né? Ó, tem esse daqui. Esse tem 8 anos já, O Visível e o Invisível. Nossa, é muito tempo, né? 8 não, falei errado. Não, muito mais. 12 anos, 12 anos. Tem esse aqui, que são poemas a partir da fala das crianças. Muito querido. Eles são muito queridos para nós, né? Constelações, da editora Adonis. Tem, olha, agora, O Silêncio Sentido, com a capa, essas capas feitas pelo Billy Gibbons, com a tela do Nelson Scrantz. Tem outra imagem do João Paulo Peixoto, Nascentes. Vocês estão vendo? Tem o Dom Quixote e o Sancho Panza olhando a Serra da Mantiqueira. E tem o Matéria Amada. Que legal. A Clara Garcia está dizendo que... Fiquei 7 anos da minha vida fazendo esse livro. 7 anos, sem parar. E quando ele foi publicado nesse volume aqui, já fazia, quase 30 que eu tinha escrito. 20 e tantos anos. E tem essa antologia, que é muito querida também. Que alguém citou agora, Juliana Gonçalves Albuquerque, citou o Vermelho Devagarinho, que ela tem o Poesia. Isso, o Vermelho Devagarinho está aqui, né? Em que eu estou com o Tarcísio, que eu já mostrei aqui também. Aqui tem, né, Juliana? A criança que chega para a professora e fala que descobriu o que é, né? O Cor-de-Rosa, é o Vermelho Devagarinho. Esse é um dos poemas da nossa vida, a gente mostra. Tem outra pessoa que falou do Infâncias, ou a Clara Garcia. Que bom que você se lembrou, né? Usa bastante nas formações. Obrigada, Carla. Claro, que legal. E tem também, eu preciso falar isso para vocês, eu não falo disso, agora eu estou falando, eu preciso falar. Tem esse livro de contos que há anos e anos eu tenho pensado, eu não tinha escrito, mas tem histórias aí que estão há décadas comigo. Eu ficava cultivando a memória dessas histórias. São 50 e poucas histórias, algumas de décadas, algumas de quando eu era criança, coisas que eu vi, e que se chama Algumas Histórias. Nós vamos ver a capa dele agora. Uma dessas histórias é em Atica, que é a dona Ana Eloy. A Ana Eloy. Nós falamos no começo do encontro de hoje. Para quem nós dedicamos o encontro de hoje. Ela é em Atica, é um conto. Eu não vou falar o conto, porque eu falei um pouquinho dele agora. Queria muito que vocês conhecessem. As pessoas que mandavam o contato para a gente mandar uma pequena amostra do conto, isso era uma felicidade para mim. Eu sempre perguntava para a Kátia, né? Quem que tinha mandado, quem que tinha pedido. Eu queria muito, de algum modo, que você pudesse ver a história da dona Ana.
Dona Ana, né, que nos deixou ontem. Posso pedir para a nossa amiga Maria Amélia, que nos ajuda a operar, para mostrar a capa? Mostrar a capa de algumas histórias? Essa capa também é do Billy Gibbons. A capa é do Billy, é uma obra do Billy chamada Sobre a Pele, que nós amamos sem fim, desde a primeira vez que nós vimos. E ele fez muitas capas dos livros, muitas dessas capas. Fez também muitas capas dos livros do Tarcísio. E esse livro está assim, prestes a existir como livro, fisicamente. Algumas pessoas falaram, né, da importância que gostam dos livros, porque gostam de pegar o livro, de cheirar o livro. E uma pessoa falou que agora eu não vou encontrar, disse que a criança, o filho, a filha ou o filho, gostam do livro porque gosta de sentir o livro, cheirar o livro, que a gente sempre fala. Muito importante isso, né? Esse contato Nossa, é muito físico. Importante isso. Vocês acham que o livro vai desaparecer? A gente acha que não. Por causa desse amor aí. Imagine você tocar o livro, a criança pegando o livro, brincando com ele. Você pegar um livro antigo, né? Com as marcas de leitura. Nós temos a impressão de que não desaparecerá o livro. Não tem importância ter e-book, livro eletrônico, não é esse o problema, né? Mas a gente gostaria muito de que o livro, esse livro nosso, impresso, que ele permanecesse, que ele perdurasse, né? Outro dia nós confessamos aqui, né? Que é o objeto criado pelo homem, pelo ser humano, pela sociedade humana, de que a gente mais gosta. É o livro, né? É o nosso objeto mais amado de tudo que a civilização pôde construir na Terra. A gente queria muito que o livro sobrevivesse. E por isso esse encontro, né? Falando da literatura, falando dos livros. Falando um pouquinho da literatura, da leitura. E para fechar, eu gostaria só de lembrar que nós vamos retornar no dia 1º, no dia 1º de dezembro, e as pessoas que não conhecem o nosso canal no YouTube, que vocês acessem, nós temos lá os outros 24 encontros, falamos sobre muitos temas, desde final de março, se não me engano, e sobre história, sobre sempre a literatura permeando, como o Severino falou. Então, a gente gostaria de convidar quem ainda não conhece, que visite o canal, que possa se inscrever lá. E para terminar, eu gostaria de terminar com literatura. Queria só falar uma coisa antes. No dia 1º, para fechar esse ano, nós convidamos o Abranches, o Carlos Abranches, que é outro grande amigo nosso de vida inteira, que ama literatura, tem alguns livros publicados, é professor, terapeuta, psicanalista, e principalmente durante 25 anos, os últimos 25 anos, ele foi apresentador do jornal, do telejornal, da TV Vanguarda, que era afiliada da Globo no Vale do Paraíba, sul de Minas, e Bragança Paulista, e Litoral Norte. Bragança e Litoral Norte. É uma das mais vastas, né, redes das afiliadas da Globo. E também fazia um programa dedicado à cultura da comunidade, às pessoas, às histórias dessas comunidades todas, né, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Bragança, Minas, chamado Globo Comunidade. Ele, infelizmente, foi demitido da Globo agora em agosto. E nós fizemos o convite, se ele viria aqui para o nosso encontro com vocês no dia 1º, falar dessas coisas, inclusive falar de literatura, falar de jornalismo, falar de... Contar um pouco das histórias, contar as histórias. Vocês imaginam, em 25 anos de televisão e desse programa Globo Comunidade, descobrindo e trazendo pessoas, vocês imaginam quantas histórias ele tem? Aliás, um dos contos tem a ver com uma história que ele nos contou. Está dedicado para ele e para o seu Manuel. É um dos contos. O conto se chama... depois eu falo. Só para a gente poder terminar, eu vou terminar então com um texto que eu juntei alguns poemas do Severino,
que nos remetem a esse momento, né? Como nós vamos começar dia 1º, os 4 domingos anteriores ao Natal, que a gente chama de época do Advento, que é uma preparação para o Natal. Então, eu tentei juntar alguns fragmentos de poema do Severino, e diz o seguinte: sem o sagrado, as ruínas tomam conta do inacabado. O nascimento do mundo fica mudo. A um sopro do sagrado, a noite já materna. A irmandade de todas as coisas chama nosso nome. As auroras que ainda não brilharam, entre nós se movem. O que dança no silêncio das origens, entre nós se dissemina. O amor do amor nunca se aparta. E a criação continua a atravessar a terra. Outra vez é Natal. Os corpos nascem de novo, com a luz recomeçada. Boa noite, obrigada de novo pela presença de todos.